Eu vejo espiritualidade ser associada com tanta coisa, com pedra, incenso, ir no culto, fazer reza. Será que o nosso espírito precisa de tanta coisa externa e material para se desenvolver? Espiritualidade é para todos nós, mas a maioria das pessoas ignora porque o único lugar que fala ativamente sobre o nosso espírito é na igreja. E por espírito eu quero dizer consciência, alma, verdadeiro eu, chame como você preferir. No fim, estamos falando da mesma coisa, do fenômeno que nós identificamos um no outro. E conforme eu fui caminhando na minha jornada espiritual, eu fui percebendo essa diferença da forma que eu praticava com as outras pessoas, onde geralmente elas estavam sempre se associando a algum objeto, a alguma coisa. E eu fui encontrando essa minha paz interior só comigo. E não tem como eu abrir meu coração para provar para você que eu tenho paz comigo mesmo. E se você esperava que eu estivesse num cômodo lindo, com planta para tudo que é lado, e falasse sereno, para você ver como eu tenho paz, esse canal definitivamente não tem muita coisa para te oferecer. Já notou essa nossa tendência de ver paz sempre nos extremos? Se você vê alguém cheio de dinheiro, gastando grana, você consegue olhar para lá e dizer, pô, essa pessoa é feliz, essa pessoa tem paz. Ou se você vê uma pessoa largada no meio da rua, vestindo um monte de roupa rasgada, você fala, pô, ali, essa pessoa tem paz, deve ter a consciência tranquila. Mas quando você vê alguém comum como eu e você, fica difícil associar esse tipo de estilo de vida com paz. É como se a paz pudesse estar em todos os lugares, menos aonde eu estou. E ter descoberto essa paz dentro de mim me despertou para a obrigação de ter que gritar para o mundo que, mano, a nossa paz está debaixo do nosso nariz esse tempo todo. Eu particularmente prefiro chamar de consciência. Inclusive me conta nos comentários qual o nome que você prefere dar para essa nossa essência que tem milhares de nomes diferentes. E nós somos esses seres conscientes que têm essa experiência física através do corpo. E tem certos comportamentos que nos aproximam da nossa consciência, que nos tornam mais conscientes, e tem outros comportamentos que nos afastam delas, que nos aproximam do nosso corpo. Vamos dizer assim, de certa forma, nos deixam mais carnais. E esses comportamentos que nos aproximam dessa externalidade do nosso corpo, tem como, por exemplo, a nossa identificação com o ego. Eu acho que dá para deixar isso de uma forma clara, como, por exemplo, a gente tem esse apego com o corpo. Eu malho, eu vou para academia. E, por exemplo, a gente tem muito essa coisa de é meu corpo, isso sou eu. Então, se alguma coisa acontece com o meu corpo, eu perco a minha identidade. Eu perco o meu eu. E na academia, é normal você ver as pessoas que conseguem desenvolver um corpo, conseguem evoluir, entrarem numa frustração e numa depressão enorme quando alguma coisa afeta o processo de evolução delas, elas têm que parar e elas veem o corpo que elas desenvolveram e definhando e perdendo. É como se elas sofressem por ver o eu delas morrer, porque elas acreditam que aquilo é o eu dela. O corpo delas é o eu delas. Os vícios também são outro comportamento que nos aproximam dessa nossa carnalidade, porque como você está correndo atrás de satisfazer os seus prazeres, satisfazer os seus confortos, você não consegue estar se conectando com a sua consciência. Não é um processo consciente. É um processo simplesmente de nutrir, de satisfazer um desejo. E o corpo é um corpo desejante. Ele precisa evacuar, ele precisa comer, ele precisa transar. O corpo tem diversas necessidades que vão variando de acordo com a vida. E quando uma dessas necessidades começa a tomar um espaço muito grande da sua atenção, inevitavelmente a sua consciência vai perdendo esse espaço. E do outro lado também tem os comportamentos que te aproximam da sua consciência. E entre as pessoas você encontra diversos tipos de comportamentos e práticas que elas utilizam para poder ter essa aproximação, essa conexão com a própria consciência. E eu reparo como as pessoas acabam se apoiando muito nas externalidades para ter esse processo de conexão. Elas dependem de objetos, dependem de rituais. E não que eles sejam ruins, eles cumprem um papel na sua jornada. Eles te ajudam nesse processo. Só que o que era para ser como se fosse uma rodinha na tua bicicleta para você aprender a pedalar sozinho, pedalar livre, se torna uma muleta. E você para sempre só anda de bicicleta se tiver rodinha. E quando tiram a rodinha da tua bicicleta, você não anda. E a paz que essa pessoa encontra na jornada dela está sempre ligada aos objetos, aos rituais. E quando eles são removidos, ela não consegue ter essa paz, manter isso dentro de si.
Eles não cumpriram só o papel de ser o primeiro empurrão para essa jornada. Eles acabaram se tornando as verdadeiras muletas para a pessoa poder se manter caminhando. E a pergunta que me parece ser fundamental nesse processo de espiritualidade é: quem sou eu? E você pergunta, vasculha, olha dentro de si, se escuta, e você começa a entrar num processo de aceitação, que é uma etapa fundamental para essa paz vir surgindo. Porque se você não abraça o que você encontra dentro de você, você vai viver em guerra com isso. E conforme você vai abraçando isso e aceitando o que é como é, essa paz vai surgindo de dentro de você. E ela vem de dentro para fora e ao longo do processo ela vai cada vez se expressando na forma como você age, na forma como você trata as pessoas. E é um processo totalmente diferente de quando a paz vem de algo externo para dentro. Você consegue ter essa inserção da paz em você, só que no momento que essa fonte de fora seca, a paz de dentro seca junto. E quando a paz vem de dentro, ela vai transbordando de você e começa a alcançar todo mundo à sua volta. E vai tocando em qualquer ambiente onde você chegue. E você leva ela onde quer que você vá, porque a fonte é você. E a forma como você se comporta com as pessoas revela muito o que você tem dentro de você. E que no final das contas, para mim, é o motivo de tudo isso. Eu não entrei nessa jornada espiritual para simplesmente ser espiritualizado no topo de uma montanha no cu do mundo. Não faz o mínimo sentido para mim. Eu quero estar em paz comigo no meio das pessoas. Eu quero estar em paz comigo habitando com os meus semelhantes. E assim também poder levar essa paz para as pessoas. Ser um ponto que faça a diferença nos ambientes. E o budismo foi o que me ajudou a ter essa perspectiva sobre essa jornada, como trilhar ela. E uma coisa que eu descobri no início que fez muita diferença para mim foi descobrir que o budismo não é uma religião. Na época eu fiquei meio pasmo porque eu esperava que fosse ter uma religião com dogmas e normas. E quando eu vi que ela era uma filosofia de vida, um agrupamento de doutrinas para auxiliar um ser nessa jornada de lidar com o sofrimento e amenizar ele, eu fui cada vez trazendo essas práticas para a minha vida e adotando essa perspectiva que foram me auxiliando a encontrar essa paz em mim e não nas coisas externas a mim. E se você gosta dessas coisas, de pedra, incenso, isso não faz mal nenhum, não tem nenhum problema. Qualquer prejuízo que isso possa trazer para você é como você usa isso, é como você enxerga isso. E sempre mantenha em mente que qualquer um desses objetos e rituais não são necessários para você encontrar você. Mas algo que é realmente necessário é ficar sozinho, isso faz parte do processo, é onde tudo acontece, porque afinal de contas, quem é responsável por uma consciência além dela mesma? Então não tem como nada além dessa consciência cuidar dela e fazer ela florescer. Eu imagino o quanto deve ser prazeroso para você passar momentos com a sua família, com seus amigos, e da mesma forma que esses momentos são bons, você pode ter momentos bons com você. E para esses momentos acontecer, você precisa estar com você. Você precisa desenvolver essa relação com você. Porque a tua relação com a tua família, ela não nasceu pronta. Com seus amigos, ela não nasceu pronta. Ela foi sendo desenvolvida com tempo e com investimento. E assim é a tua relação com você. Você precisa investir nela. E se você não investir na relação com você, vai ser muito mais difícil você ser capaz de encontrar essa paz interior. E se você está interessado nesse assunto, eu vou deixar um vídeo aqui onde eu falo sobre a solidão na jornada espiritual, que é algo meio inevitável na nossa vida, e eu compartilho um pouco da minha experiência nela. Então te vejo no próximo vídeo e busque conhecimento.